Fala meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Sport Science e hoje a gente vai falar um pouco sobre como eu fiz a reabilitação de um dos meus pacientes da consultoria de forma 100% online. E antes de iniciar o vídeo aqui, eu quero falar para vocês o seguinte: vocês vão ver aqui um paciente, como eu já disse, que fez a reabilitação de forma 100% online, ele não fez nada presencial. Toda a interação que a gente teve foi através da internet. Então ele não precisou ir para a fisioterapia presencial, não fez nada disso. Ele fez tudo de forma 100% online. E por que eu estou falando isso? Porque muita gente acredita que fazer uma fisioterapia presencial ela é superior que fazer uma fisioterapia online. Mas calma lá, vamos por partes. Se for uma fisioterapia que for especializada em joelho, eu concordo. Fazer presencial é melhor do que fazer online, porque você está ali ao vivo com o paciente está ao vivo com o fisioterapeuta, ele consegue ali dar ajustes ao vivo. Mas, novamente, se for uma fisioterapia especializada em joelho, o que a gente não vê tão facilmente assim. Agora, se for uma fisioterapia que é generalista, ou fisioterapia do plano de saúde, que é daquele jeito que vocês já sabem, são 10 pacientes por profissional, 40 minutos de atendimento, mais choquinho, laser, ultrassom. Se for dessa forma, a consultoria online é muito superior à fisioterapia presencial. E não estou falando só a minha não, qualquer fisioterapeuta de joelho, que é especializado em joelho, se ele passar para você exercícios que ele utiliza com os pacientes dele presencialmente, você também vai conseguir evoluir muito bem também. Não é porque é a minha consultoria não, é porque tem a diferença entre alguém especializado e alguém que não é especializado. E é o que a gente mais vê aí diariamente. Pelo menos eu vejo muito no meu Instagram os pacientes falando, os seguidores falando, né? Ah, fiz minha cirurgia, mas tive que fazer a reabilitação pelo plano de saúde. Ou pagou um fisioterapeuta que cobra R$ 30 a sessão, que não é um fisioterapeuta especializado. Nada contra, mas não é um fisioterapeuta especializado. Aí o paciente no final tem o ligamento folgado, não tem força no joelho, não consegue passar nos testes de alta, não consegue correr, não consegue evoluir, enfim, o paciente não consegue fazer nada. Então, vocês estão vendo aqui uma alternativa à fisioterapia convencional, que a gente não via há muito tempo, que o paciente, quando ele faz cirurgia do LCA, ele tem só duas opções. Ou ele vai para o plano de saúde, ou ele paga um particular. Que o particular ele pode ser muitas vezes muito caro e o paciente ele não consegue fazer a reabilitação completa, os 9 meses que seja, ou ele é um particular que não é especializado, que atende de tudo também. Então o paciente antes só tinha essas duas opções, agora não. Agora com o advento da internet, das consultorias, enfim, vocês vão ver que vão surgir ainda muito mais tratamentos online, não só para joelho, mas para coluna, para lesão muscular, enfim, para várias outras coisas. E o que vocês estão vendo aqui é um paciente que fez uma reabilitação de forma 100% online. Então, muita gente às vezes não confia por ser uma consultoria online, pelo fisioterapeuta não estar ali com o paciente ao vivo, mas, cara, assim, um profissional que ele é especializado, que ele sabe o que faz, não precisa estar ali com o paciente presencialmente. Com as orientações e o paciente fazendo exatamente o que o fisioterapeuta pede, o paciente consegue evoluir tranquilamente. Pelo menos na minha área de joelho, é isso que eu vejo. E principalmente de LCA e de menisco, pós-operatório. É isso que eu vejo. Não tem muita diferença entre fazer uma presencial e uma online. Como eu falei, claro, a presencial vai sobressair por ser ao vivo e tal, não sei o quê, mas a online também não fica por baixo. O paciente consegue evoluir muito bem de forma online. Isso aqui eu queria deixar claro para vocês, porque, como disse, muita gente tem esse preconceito com a reabilitação online e acha que não consegue evoluir, que o ligamento vai explodir, e não é desse jeito. Fazendo ali direitinho, respeitando a angulação de proteção, respeitando o que o médico fala de caso tenha feito menisco, de não dobrar mais que 90 graus, ou então não pisar no chão, enfim. Respeitando ali os pontos que são para serem respeitados, o paciente consegue evoluir tranquilamente. Mas já enrolei muito aqui vocês, vamos para o vídeo aí. Como vocês já sabem, eu tenho a minha consultoria online, né, que eu atendo pacientes de todo o Brasil. E atualmente a consultoria conta com mais de 100 pacientes de LCA, né? Então, no caso, todos de LCA, mas alguns LCA e menisco, outros, como eu já falei, somente LCA. E um desses pacientes que eu queria trazer aqui, a história dele, que é muito legal, é o do Fabrício. O Fabrício ele é um jovem que ele lesionou o LCA e ele tinha vontade de voltar a jogar bola. Então, em novembro do ano passado, a gente iniciou o processo de reabilitação dele. E de tudo de forma 100% online, sem fazer nada presencial.
Ele é de São Paulo, se eu não me engano, então eu não fiquei ao vivo assim presencialmente com ele em nenhum momento. Foi tudo de forma online mesmo. Eu queria trazer a história dele que foi muito legal porque ele foi um paciente que foi muito dedicado ao processo. Então, praticamente, eu já falei isso para ele, que ele não errou praticamente em nada na reabilitação. Ele fez tudo que eu pedi para ele fazer, ele fez na reabilitação. Então, todos os exercícios que eu passava, ele fazia, todos os ajustes que eu pedia, ele ajustava, tudo que eu pedia para ele fazer na academia, ele fazia, questão de treino de perna na academia. Então, e não é à toa, né, que ele conseguiu chegar ao final da reabilitação, tudo de forma tranquila ali. E eu queria mostrar um pouco de como foi a reabilitação dele para vocês verem como é que funciona a consultoria online. Então, basicamente, no início, quando o paciente ele entra na consultoria, a gente faz uma avaliação com o paciente, tá? Nessa avaliação, eu primeiro tento entender um pouquinho da história do paciente, o que é que levou ele até a cirurgia, né? Então, eu busco entender como foi a lesão, primeiro, qual foi o mecanismo de lesão que fez o ligamento LCA romper, né? Porque, para quem não sabe, existem basicamente dois tipos de mecanismo de lesão do LCA. O primeiro, que é o valgo do joelho, que é o famoso joelho ir para dentro, né? E o segundo mecanismo é o de hiperextensão, que é quando o joelho faz ele estica mais do que deveria, então ele também pode lesionar o LCA. E aí depois disso, de entender o mecanismo de lesão, a gente vai entender um pouquinho mais do que ele fez depois da lesão. Se foi no hospital, geralmente os pacientes vão no hospital, na urgência, faz um raio-x para ver se tem alguma coisa, só que o raio-x ele não é muito bom para ver ligamento, embora tenha uma forma de ver se teve ou não lesão no LCA pelo raio-x, mas não é muito utilizado, a ressonância é mais utilizada. Mas enfim, eu tento ali entender um pouquinho da história, se o paciente ele fez alguma fisioterapia pré-operatória, que é muito importante também, até o dia da cirurgia. Quando o paciente faz a cirurgia, aí a gente começa a reabilitação. No caso dele, se eu não me engano, a gente começou um pouquinho depois da cirurgia, não foi logo assim que ele fez a cirurgia, então foi um pouquinho depois, porque ele entrou um pouco depois na consultoria. Mas enfim, quando o paciente ele começa a reabilitação na consultoria, ele tem uma plataforma de exercícios que ele vai utilizar ali, então são todos exercícios 100% específicos e especializados em LCA e menisco, então é tudo voltado para isso, tá? Os pacientes eles têm acesso a esses exercícios que são baseados em estudos, nos estudos mais recentes sobre LCA, conta com a questão de angulação de proteção, que muitos fisioterapeutas não fazem, acaba folgando o ligamento do paciente. A gente sempre respeita ali a questão da maturidade do enxerto também. Além disso, também a gente olha um pouco para o tipo de enxerto que foi utilizado, porque a depender do tipo de enxerto a gente vai tomar decisões diferentes durante a reabilitação. Por exemplo, o enxerto dos flexores, que é o enxerto da região posterior, que é o mais comum de ser utilizado, quando o paciente quando o médico ele usa esse enxerto no paciente, a gente não pode, por exemplo, treinar exercícios de posterior logo no início, porque ali tem um processo de cicatrização do músculo que sofreu uma lesão muscular quando retirou o enxerto, então a gente tem que respeitar isso também. Questão do tendão, se for o tendão patelar, a gente tem que demorar um pouquinho mais no fortalecimento do quadríceps, porque esse enxerto ele tende a inibir mais a musculatura, o paciente tende a ter uma dor maior na frente do joelho, então tudo isso ali importa durante a reabilitação e a gente faz todo esse apanhado de informações para poder colocar no cronograma do paciente. E aí, beleza, aí a gente iniciou, depois disso tudo, depois dessa avaliação inicial que a gente viu isso tudo, a gente iniciou a reabilitação. E aqui eu quis trazer alguns exercícios iniciais que a gente fez com ele, só para vocês verem o que foi feito no início da reabilitação. Então aqui, como vocês podem ver, aqui é um vídeo bem do início mesmo, mais ou menos ali do primeiro mês, se eu não me engano. Ele utilizou o enxerto dos flexores, né, esse corte aqui, que é esse corte aqui na frente, e aqui ele está fazendo um exercício de contração da coxa, que é muito importante para melhorar a ativação muscular ali do paciente. Então a gente faz bastante isso no início, para justamente o paciente ter uma contração melhor e conseguir andar melhor, levantar da cama, enfim, fazer ali os pontos principais da reabilitação no início. Aqui um dos pontos mais importantes da reabilitação, que é a extensão, né? Vocês percebem que a perna operada dele é a direita, né? Então vocês percebem aqui que a perna operada ela tá bem mais, o calcanhar, né? Ele está bem mais embaixo do que o calcanhar da perna contrária. Então isso é um excelente ponto, que é o que mais
é o mais importante no início da reabilitação para os pacientes que fizeram cirurgia do LCA, porque o paciente que ele não tem extensão completa, ele não vai conseguir performar bem na marcha, não vai conseguir lá na frente contrair o quadríceps com uma boa eficiência, não vai conseguir fortalecer, não vai conseguir saltar, enfim. Ele não vai conseguir fazer bastante coisa se não tiver extensão. Então isso aqui é muito importante para o paciente conseguir continuar na reabilitação. Aqui, como vocês estão vendo, ele também no início aqui andando com muleta, fazendo uma marcha com muleta. Isso aqui foi um vídeo que eu pedi para ele fazer, para eu ver como é que estava a marcha dele com uma muleta, para a gente ver se já poderia tirar ou não. Nesse caso aqui ainda não poderia tirar, mas era só para ver se ele estava conseguindo andar bem, se estava com muita dificuldade ou não. Então aqui bem no início mesmo, ele conseguindo já performar aí uma marcha com uma muleta só. Aqui um pouco do exercício de flexão, que muita gente acha que tem que ser feito daquela forma do exercício do que Neymar fez, tem que forçar, o paciente tem que chorar, gritar. E não é dessa forma. O paciente ele fazendo ali diariamente, no número de repetições ideais que a gente precisa que ele faça, ele consegue ganhar flexão tranquilamente. Ele não precisa forçar nada, tipo, nem chorar, nem gritar, nem espernear, nem nada, não. O paciente fazendo ali direitinho todos os dias, ele consegue zerar a flexão de forma tranquila. Bom, como eu falei para vocês aqui, desse outro vídeo ele zerando a flexão, né, praticamente. Eu só não consegui colocar o outro vídeo do sentar no calcanhar porque eu não consegui pegar aqui, mas na edição acho que eu consigo colocar. Mas vocês veem aqui que ele já consegue basicamente encostar o calcanhar no glúteo nesse exercício aqui, que não é tão fácil assim de encostar o calcanhar no glúteo nesse daqui. Então ele consegue fazer isso com certa facilidade e, pessoal, novamente, ele é um paciente que mora em São Paulo. Eu nunca vi o Fabrício pessoalmente, eu não tive que forçar nada do joelho dele para ele conseguir zerar essa flexão. Ele basicamente seguiu direitinho o que eu pedi para ele, fazendo todos os dias ali e conseguiu chegar nesse nível aqui de flexão. Aqui já mais para frente, né, esse daqui já é um exercício que ele já poderia fazer uma corrida estacionária, tá? Aqui já mais com evolução maior. Então aqui a gente foca bastante na parte da coordenação, né, entre braço e perna. Então a gente pede para o paciente tentar coordenar o braço contrário com a perna contrária para fazer a coordenação direitinho. Isso aqui você já percebe que ele não está mais no início assim, da reabilitação, porque ele está fazendo esse tipo de exercício aqui. Aqui a gente fazendo a parte de aterrissagem unipodal. Isso aqui foi um dos primeiros vídeos que ele me mandou fazendo esse tipo de exercício. Você vê que a aterrissagem, ela tá relativamente boa, né? Você percebe que ele está conseguindo absorver o impacto. Precisaria absorver um pouquinho mais, que depois ele chegou a melhorar. Só que aqui, só mostrando como é que foi o primeiro vídeo que ele mandou pra gente aqui, para avaliar e continuar a reabilitação. Então isso aqui também ele não está mais no início da reabilitação, está numa fase mais intermediária ali. E a gente faz isso daqui antes de começar a correr. Então o paciente ele começa a fazer esses educativos aqui antes de começar a corrida, para justamente quando começar a correr ele conseguir sair bem, porque a corrida é uma sequência de saltos e aterrissagens unipodais com uma perna só. Então a gente treina isso antes para o paciente conseguir performar bem depois. Para o paciente entrar na fase de corrida, a gente tem que fazer um teste de força primeiro, para ver se ele tem condições físicas, né, de fazer a fase de corrida. Se ele está com a musculatura ali fortalecida, para poder iniciar o treino de corrida, porque caso contrário, a gente não pode iniciar esse treino de corrida, porque vai gerar uma sobrecarga muito grande na articulação e, consequentemente, o paciente ele pode sentir muita dor. Então, só depois de fazer o teste de força e de passar no teste de força, aí sim o paciente ele pode iniciar o treino de corrida, que foi o que aconteceu aqui. Se eu não me engano, a gente começou o treino de corrida, no geral, pode começar o treino de corrida no 4º mês, mas se eu não me engano, a gente começou no 5º mês, porque ele ainda precisou ganhar um pouquinho mais de força para conseguir fazer o treino. Aqui a gente entrando na parte de salto e aterrissagem, né? É bem importante o paciente que fez cirurgia do LCA, ele treinar a parte de salto e aterrissagem, por quê? Principalmente de aterrissagem, né? Porque já tem alguns estudos mostrando, eu não vou lembrar agora o estudo ao certo, mas se eu lembrar eu coloco aqui na edição, mas já tem um estudo mostrando que atletas que têm pouca flexão de joelho, que absorvem pouco impacto ao longo do esporte, eles têm uma predisposição maior de se lesionar, de lesionar novamente o ligamento. Então, um paciente que fez cirurgia do LCA e quer voltar ao esporte, como basquete, futebol, vôlei, que são muito dinâmicos, né? São esportes muito dinâmicos, eles têm que reaprender a aterrissar. Porque um paciente que ele aterrissa duro, sem flexão do joelho, ele tem uma predisposição maior para ter uma nova lesão no LCA. Então é muito importante o paciente poder aprender a aterrissar.
Aí aqui a gente já inicia a parte do treino de corrida, que é depois dos 6 meses, né? Que o paciente ele pode iniciar esse treino depois dos 6 meses, que é o treino com mudança de direção, sprint e mudança de direção. Então aqui vocês estão vendo que ele está fazendo um sprint frontal, que é só para frente. Só que aí ele vai fazer esse sprint frontal, ele vai fazer o sprint lateral, deixa eu mostrar para vocês. O sprint lateral, girando tanto para o lado da perna operada como para o lado da perna não operada, tá? Então ele fez para um lado. E também o sprint de costas, que do mesmo jeito, tanto girando pro lado, em cima da perna operada como da perna não operada. E o sprint de costas, tanto girando por cima da perna operada como por cima da perna não operada, que é sempre importante também girar para os dois lados aqui nesse tipo de exercício, porque ele vai também mimetizar os movimentos do esporte, né, do futebol. Uma hora você tem que girar para um lado, depois girar para o outro, enfim. A gente faz uma parte de zigue-zague, né, o paciente ele tendo que fazer giros mais acentuados. Também é muito importante voltado para o esporte também. Até chegar na parte do esporte em si, né? Então aqui eu prezo muito também pelo paciente. Claro, tem mais coisa do que isso, né? Mas eu prezo muito pelo paciente voltar a fazer os drills, né? De domínio, de condução, para ele ir reacostumando ali aos poucos com os movimentos do esporte. Então aqui a gente faz um drill simples, né? De condução, mais mudança de direção. Depois aqui a gente faz um drill com uma parada brusca, tá? Então o paciente ele faz uma condução mais uma parada brusca com mudança de direção rápida. Então naquele outro ele tinha que circundar o cone, aqui não, aqui ele tem que parar bruscamente para poder girar, mudar de direção muito rápido, que vai também mimetizar um pouco do esporte. Então aqui, o objetivo desse drill aqui é justamente isso, o paciente parar bruscamente. Aqui numa situação como se fosse de marcação mais corrida para trás, então ele tem que marcar, vamos dizer uma situação de jogo, né, que ele está marcando e tem que fazer um giro de mais ou menos 180 graus e correr de forma contrária, né, como se fosse atrás do marcador. Então aqui também bem específico mesmo, tudo voltado para o esporte dele, que é o futebol. E aqui também alguns drills de finalização, tá? Então ele tem que dominar a bola e finalizar de todas as formas, tanto a bola rasteira como a bola em cima, como, enfim, de várias formas assim diferentes, para ele reaprender a finalizar como se fosse numa situação real de jogo, né? A gente tem que botar situações diferentes aqui. Além disso, tem bastante mais coisas, né? Também não é só isso, aqui é só uma parte do que eu faço com os pacientes na reabilitação, tá? Também no final da reabilitação a gente faz a parte dos testes de alta, que são 4 testes de salto mais um teste de força que a gente faz na cadeira extensora. E é isso, se o paciente ele passar, aí ele está de alta da reabilitação e pode voltar a jogar bola tranquilamente. E é basicamente isso. Aqui vocês estão vendo um paciente que foi 100%, 101% dedicado ao processo e conseguiu chegar no final da reabilitação voando, muito bem mesmo. A gente vê a diferença de um paciente que faz uma boa reabilitação com critérios, com exercícios específicos, com exercícios seguros, né? De um paciente que não faz uma boa reabilitação com qualquer fisioterapeuta que não entende de LCA, que não sabe conduzir uma reabilitação de LCA. Então a gente consegue ver a diferença nessa questão. Foi um paciente que ele está mais ou menos por 10 meses, 11 meses de pós-operatório, que ele seguiu direitinho, sem errar, basicamente, e conseguiu chegar no final com excelentes resultados. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Até a próxima. Valeu!